tarde, pessoal. Só testar aqui ó, o movimento aqui do para cima. Deixa eu ver aqui. Ainda não consigo. Setinha para cima. Então para baixo. Ah, tá. Voltar para cima. Pronto. Vamos lá, pessoal. Quero começar até dizendo que assim, eu particularmente sou solidário bastante com a profissão de vocês. Vocês vão ver que ao longo da apresentação que a gente gerencia, entre outras coisas, os sistemas com que vocês transacionam, boa parte deles. Então, realmente, a gente sabe da complexidade da legislação, da dificuldade de comunicação que, pelo menos, o Estado tem, pelo que eu vi aqui dos comentários, que existe também em outras searas. Então, assim, a gente está buscando sempre o melhor. A gente sabe que tem muito espaço para dar, mas se solidariza realmente com a situação da profissão de vocês em relação às demandas para o Estado e outras entidades. Quero aproveitar aqui e agradecer ao Francélio, ao CRC, ao Wander pelo convite, né, dizer que é uma honra estar falando para vocês aqui, é um prazer estar tendo a oportunidade de divulgar o nosso trabalho para vocês e de poder interagir e poder crescer junto nesse processo de servir o público, né, servir vocês, servir a população, servir a sociedade. Então, aqui, o Francélio pediu para dar um aviso, né, que tudo que nós estamos falando aqui hoje está sendo gravado para ser reproduzido no YouTube, divulgado, né, pelas plataformas de comunicação no CRC. Então, o pedido dele, o lembrete, é que qualquer pergunta que seja feita no microfone, para que todos os outros tenham a oportunidade de ouvir a pergunta e aprender também nesse processo. Tá bom? Podemos começar? Show. Então, vamos lá. Nós vamos falar aqui, gente, de malha fiscal no contexto do planejamento, dos monitoramentos e fiscalizações no Ceará. Para falar sobre isso aqui, eu queria até fazer um acordo com vocês, tá? Antes, vou ver se dá certo. Pronto. Queria primeiro alinhar uma coisa antes. Nós vamos trabalhar com a parte aqui, que eu vou falar, a parte mais estratégica, entendendo onde nós estávamos na relação da malha fiscal, onde nós estamos hoje e para onde nós iremos com relação à malha fiscal. Então, uma ideia de realmente uma contextualização para vocês entenderem realmente quais são as complexidades, quais são os avanços, para onde estamos indo nesse contexto. É claro que a gente vai falar, vai pontuar alguns projetos que foram realizados, projetos que estão sendo realizados, que irão ser realizados, mas a ideia aqui não é adentrar em nenhum indicador e nenhum projeto específico. A ideia realmente é ter essa noção geral. E colocando sempre aqui em disponibilidade para vocês os nossos contatos da Secretaria da Fazenda, que vocês podem entrar, aqui no caso dos sistemas, tem o CIGET, que vocês devem conhecer, quem trabalha com operações com o Estado, né? Do Estado deve conhecer, e o e-mail da CEPAM, que é a Célula de Planejamento e Acompanhamento do Monitoramento e Fiscalização, que, caso vocês tenham alguma dúvida relacionada ao que foi falado hoje, né, ou queiram marcar, tá, o Francélio, queiram marcar com a gente lá em algum momento para debater algum desses projetos, algum desses indicadores, nós colocamos nesse processo de interação com vocês. Então, uma vez acordado isso, vamos à frente. O caminho até agora, né? É um conceito interessante. Se queres prever o futuro, estuda o passado. Então, para entender para onde a Cefaz está indo em conceito de malha fiscal, nós temos que dar alguns passos para trás, e alguns anos atrás. Lá no começo de 2018 para 2019, nós tínhamos um grupo de pessoas, até trabalhava em conjunto com o Eliezer, né? Acho que vocês devem conhecer o Eliezer, por aqui. Então, era até um grupo que trabalhava muito próximo com o Eliezer, que fazia esse trabalho de malha fiscal. Mas ele era dividido com outras atribuições, acompanhamento da arrecadação, suporte aos coordenadores.
E uma fração dessa equipe era destinada a esse conceito de elaboração de indicadores para a malha fiscal. Naquela época, nós tínhamos 15 indicadores, mais ou 14, 15 indicadores, mais ou menos, obrigações acessórias, né? E se usava esses indicadores ainda de maneira muito superficial, né, para o trabalho de seleção de contribuintes e repasse dessa malha para os fiscais acompanhar esses contribuintes. Com a chegada da secretária Fernanda, né, da doutora Fernanda, nós tivemos algumas premissas, alguns desafios que foram colocados. O primeiro deles, né, foi colocar aqui a questão, deixa eu ver aqui, pronto, premissa de fortalecer o monitoramento. Não sei se todos sabem o que é o monitoramento, né? Lá na Cefaz nós temos o procedimento administrativo, nós temos uma diligência, mas em torno da fiscalização temos 2 procedimentos básicos, que é o monitoramento, que são aquelas que é uma interação com o contribuinte, é um procedimento administrativo, que ainda dentro da espontaneidade tenta buscar uma proximidade com o contribuinte na autorregularização das suas infrações, nos seus indícios, nas suas inconformidades tributárias. Então, ali, a Cefaz abre um diálogo, ainda sem tirar a espontaneidade, para que haja esse processo de autorregularização. Já a fiscalização já é ou após esse processo de monitoramento, ou, em alguns casos mais específicos, a gente direciona para a fiscalização. Casos em que a própria legislação hoje, nossa, através do livro 4, salvo engano, no artigo 155 do nosso regulamento, do livro 4, artigo 155 do livro 4 do regulamento, né? Tem algumas definições do que cabe e do que não cabe monitoramento. Então, tem algumas situações que a gente manda direto para a ação fiscal, pelo perfil do contribuinte, pelas situações em que ele está com aquele indício tributário. Então, ela é dividida dessa forma. E a doutora Fernanda falou, olha, nós queremos intensificar, criar essa identidade de parceria, que ela colocou, inclusive, como o rótulo de Cefaz parceira. Então, ela deu uma premissa para a Cefaz. Eu quero fortalecer essa interação com o contribuinte através do monitoramento. Isso foi em 2019, quando ela chegou. A partir dali, várias ações foram tomadas internamente. Uma delas foi a criação do grupo dos indicadores com fiscais de execução. A gente tem um conceito lá dentro que para trabalhar com a confecção, a elaboração de indícios fiscais, não precisa estar lotado numa equipe de planejamento. É muito melhor que os fiscais que estejam trabalhando dia a dia com os contribuintes, entendendo a dinâmica deles, estejam mais aptos a nos trazer informações que a gente possa utilizar em casos concretos ou amplos. Então, a ideia foi, vamos criar um grupo de trabalho em que eles não sejam realocados, eles permaneçam nos seus locais de execução, mas se desloquem periodicamente para compartilhar experiências. E essas experiências, uma vez compartilhadas para o grupo que estava sendo formado de planejamento, seriam internalizadas, manualizadas para guardar a informação, né? Porque é importante a gente ter, porque assim, é muito dinâmico esse processo. Então, eu tenho fiscais altamente qualificados, que têm uma grande experiência e acabam trabalhando para si, mas aquela experiência não fica guardada. Então, a ideia de pegar a experiência desses fiscais também é de fazer uma retenção de conhecimento. Então, com essas ideias na cabeça, foi criado aqui um grupo de trabalho para a criação de indicadores. Então, nós tínhamos um grupo multissetorial de segmentos econômicos, né? Pessoas que conheciam bem texto, a parte de químicos, a parte de substituição tributária. Então, foram pegando essas pessoas, esses experts, né? Esses especialistas desses setores, para compor esse grupo e compartilhar conhecimentos. Em seguida, teve outro ponto para fortalecer, foi a alteração do AIN de monitoramento. Até esse dia, a AIN, que era voltada para o monitoramento, permitia a gente ir
praticamente no ano corrente, para apurar as possíveis infrações, né? E essa IN possibilitou a gente ir até 5 anos atrás. Então, daquele contribuinte que se encontra numa situação apta a ser monitorada, e dentro daquilo que é apto a ser acompanhado e dada espontaneidade, o fiscal possibilitou ao fiscal poder até 5 anos, até o período não decadencial. Então, isso ampliou muito o foco do monitoramento, né? O leque de possibilidades ao monitoramento. Já a partir desse grupo de trabalho, projetos já começaram a ser criados, já ao final de 2019, para execução em 2020. Projetos de falta de recolhimento, de crédito indevido, projetos de cobrança de FECOP, especificamente setor joias, preferência pela cobrança do monitoramento e por ações restritas. Por que restrita? Nós temos alguns tipos de ações fiscais. Nós temos uma ação fiscal plena, né? Para quem trabalha com o Estado deve conhecer bem esses termos. A ação fiscal plena é aquela que, acho que o doutor João Marcos falava isso, o doutor João Marcos, ex-secretário da Fazenda, faz barba, cabelo e bigode, ele falava assim, né? Então, ele podia fazer todo, dentro da legislação estadual, claro, né? Tudo o que pudesse fazer dentro daquele período que ele foi designado. A ação restrita, não. A ação restrita, eu tenho um motivo específico para ir ali, para ir naquele período, naquela empresa, naquele motivo. Então, a administração vem entendendo que cada vez mais a gente dá um direcionamento para o fiscal, é mais eficiente. Eu não vou pedindo para ele olhar tudo daquela empresa, porque só tem um tipo de infração ali que eu estou detectando. Então, a ideia é de estimular ações restritas. Após isso, que aí o ponto que eu considero assim, um dos mais relevantes, foi a criação da CEPAM, que é essa célula específica para planejamento. Planejamento e acompanhamento dos monitoramentos e fiscalizações. Com ela, teve uma vinculação direta com a CONF, que é a Coordenadoria de Monitoramento e Fiscalização, que hoje eu tenho a honra até estar aqui, a minha coordenadora, que é a Ellen, né, está aqui representando aqui, acompanhando a gente. Mas foi solicitado que nessa célula aqui, mais projetos de monitoramento virtual, e o que é isso? Vai muito ao encontro do que o Marcos falou, né, quando ele fala da utilização da malha virtual. Aqui também é uma espécie de malha virtual, né, porque tem um monitoramento padrão, aquele que é feito com o fiscal, né, que tem um acompanhamento de um fiscal, e tem um monitoramento virtual, que é justamente onde o braço do Estado não chega. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 427 mil contribuintes ativos no Estado, né? Tem muita gente. Eu tenho um grupo aqui de 200 fiscais. Se colocar algumas pessoas que trabalham em núcleos de atendimento, uns 250 fiscais disponíveis para fazer essas cobranças. Então, não tem braço. Não tem braço. Então, nós temos um planejamento para escolher quais empresas vão entrar em monitoramento, quais empresas vão entrar em fiscalização dentro de um período, e dentro da capacidade daquela equipe de absorver o número de empresas com qualidade, mas sobra um bocado de empresa aí que fica fora desse contexto. E o que fazer com essas empresas? Então, nós temos um conjunto de indicadores mais maduros. Quando eu chamo maduro, é aquele indicador que tem pouca chance de erro, pouca ou nenhuma chance de erro, e de fácil entendimento e autorregularização. Eu não vou utilizar, nesse conceito de monitoramento virtual, um indicador muito susceptível a uma argumentação, uma contra-argumentação do contribuinte, a uma justificativa do contribuinte. Então, eu não teria como absorver, como o próprio colega falou, os questionamentos, as justificativas, os processos de reanálise. A gente não conseguiria absorver. Então, a gente seleciona esses tipos de indicadores mais simples, diretos, objetivos, e manda através da malha desse monitoramento virtual. Painéis Tableau e mais indicadores de CMS. Painéis Tableau, a gente usa a ferramenta chamada Tableau,
para mapear todas as atividades que o planejamento controla, acompanha das atividades de monitoramento e fiscalização e também das empresas. São painéis de fácil elaboração e de fácil interpretação, que, inclusive, assim, é uma facilidade dessa ferramenta. Eu tenho aqui no bolso, no celular, a capacidade de ver como é que está a situação de cada empresa aqui, né? Tanto do desempenho dos fiscais, de maneira mais interna, quanto também do desempenho das empresas. Eu tenho tudo aqui no celular, atualizado diariamente. Não só eu, como a coordenadora, o secretário, até o governador, se tiver interesse. Mais indicadores de ICMS. Como eu falei, lá em 2019, os indicadores eram voltados para obrigações acessórias. E aí a gente veio com o desafio de que, não, quero indicadores de ICMS. A ideia não é fortalecer o monitoramento, e o monitoramento é muito voltado para essas situações de erro do contribuinte. De erro, eu fiz um erro de cálculo. Eu considerei uma alíquota X ou uma redução de base de cálculo Y, e eu vou ali dar um suporte nesse processo via monitoramento. Então, a ideia foi fortalecer a questão dos indicadores voltados para o cálculo de ICMS. Eu estou me alongando um pouco nesse slide aqui, os outros eu vou passar mais rápido, mas para vocês entenderem esse contexto, tá bom? Tempo de amadurecimento. Então, nós precisamos de quê? Novos integrantes à equipe. Temos aqui um grupo de novatos que entrou agora no último concurso, está inclusive aqui presente. Novos integrantes ao GT Indicadores, fortalecendo aquela ideia inicial. E o que eu vou mostrar para vocês hoje é justamente o resultado desse amadurecimento. A CEPAM, ela trabalha com a parte de planejar as atividades de monitoramento, fiscalização e acompanhar seus resultados, atua para alcançar as metas de arrecadação, gerir os indicadores de acompanhamento e efetividade do planejamento, atuar na busca de melhorias e inovações, gerenciar por parte da área de negócio sistemas sob responsabilidade da coordenadoria, eu vou falar sobre isso, planejar, gerenciar, acompanhar e avaliar o monitoramento virtual no âmbito da administração. Olha, assim, eu não sei vocês, mas assim, eu ficar falando aqui sem apresentar as pessoas, para mim, seria até desleal com a minha equipe. Então, eu acho que eu tenho que... faz parte do trabalho a gente apresentar para vocês aqui a nossa equipe. Até para vocês identificarem. Porque, senão, eu vou falar um e-mail, vou passar um e-mail para o CIGET, quem é? Vou passar um e-mail para a Cefaz, quem é? Eu gosto de trazer essa proximidade realmente com as pessoas. Então, aqui é a nossa equipe. Até para vocês entenderem também a questão da nossa dificuldade. Quando a gente demora para atender alguma coisa, é porque a equipe também é pequena. Então, aqui, ó, nós temos aqui a Márcia, quem trabalha recebendo os e-mails de vocês, que vai para o CIGET. Né? Ela recebe um volume muito grande. Está diminuindo isso aí, graças a Deus. O número em 2019 era 1, hoje o número é outro de reclamações. Ainda chega, mas tem a Márcia. Tem o Chagas, que trabalha também dando suporte ao CIGET, criando melhorias, facilitações, inovações. O Túlio é um recém-ingresso aqui do concurso, trabalha com o CAF-E. Né? O CAF foi um antigo sistema de cadastro nas ações fiscais, foi desativado, está só um resquício de ações lá. Mas hoje nós trabalhamos com um sistema mais moderno de acompanhamento de fiscalizações, que é o CAF-E, ele dá o suporte. Não sei se vocês conhecem aqui o professor Helder, está aqui presente. Nosso professor lá, tem muito conhecimento, tanto a parte de negócio quanto a parte de TI, a parte de planejamento. O Cláudio Regis também, um grande profissional da parte de TI. O Igor e o Lucas, recém-ingresso também, participando desse processo. O Albani, ele é um grande responsável para fomentar esses indicadores na parte contábil. Né? Ele foi muito com essa função de criar indicadores contábeis. O Felipe é o nosso suporte também de TI para a elaboração e acompanhamento desses indicadores. Temos uma equipe aqui de gestores, eu que vos falo, o César, que também é um colega recém-novato, estamos dando oportunidade para ele na gestão, e o André Hartel, que é o nosso supervisor de monitoramento virtual.
O que é que a CEPAM faz? Nós trabalhamos com a parte do planejamento, que é a realizar a seleção de contribuintes. Então, a gente vai lá, olha, eu quero selecionar contribuintes para monitoramento. Então, a nossa responsabilidade. Eu quero selecionar contribuintes para fiscalização. Também a nossa responsabilidade. A criação e gestão desses indicadores, né? Não só a criação, mas a gestão deles estão constantemente sendo atualizados. O virtual, né? Como esse processo de autorregularização em escala. A gestão dos sistemas, os principais são CIGET, CAF, que já está assumindo, CAFIE, e DTE. O Solar é um sistema mais nosso interno, de fornecimento de informações, mas os que vocês têm mais contato CIGET, CAFIE e DTE, e o acompanhamento desses resultados. Nós transacionamos com vários setores da casa. Né? Faz parte do nosso trabalho não ficar dentro de uma caixinha. Nós transacionamos com vários setores da casa. O trânsito, a ouvidoria, assessoria jurídica, os CESATs e os contribuintes. Né? Tem os contadores, os contribuintes, todos nós transacionamos através do planejamento. Aqui são algumas metas que a gente definiu para nós mesmos ao longo desses próximos anos. E aqui eu vou falar de algumas delas. A incorporação de indicadores de malha em estrutura de Big Data. Hoje, os indicadores de malha, eu levava 3 semanas para os indicadores de malha serem rodados, com a equipe dedicada para rodar e atualizar esses indicadores. Mandava muito tempo, muito esforço, e, às vezes, aquela malha ficava logo desatualizada. Porque bastava um contribuinte fazer uma autorregularização, que aquela malha já estava desatualizada, e, às vezes, demorava 3, 6 meses para a gente passar para uma nova rodada de atualização. E aí surgiu a questão do Big Data. Com o Big Data, a ideia é que a gente consiga atualizar essa malha diariamente. Isso facilita que o quê? Que alguns contribuintes que antes seriam selecionados por uma malha desatualizada, eles passam agora a ser selecionados com a malha atualizada. Não vou cometer injustiças, porque senão eu ia pegar uma situação de 3 meses, 6 meses atrás, e acabar colocando um contribuinte sob fiscalização sem necessidade, causando um desgaste com o contribuinte e, internamente, perdendo tempo. Então, a ideia do Big Data é realmente ter essa malha atualizada diariamente. É um grande volume de dados, gente. Realmente, para trabalhar aqui, tem que ser um projeto Big Data. A criação aqui de um sistema de gerenciamento interno dessa distribuição, dessa criação de lotes. A quarentena. A quarentena é o quê? Existem alguns contribuintes que, claro, nenhum de vocês aqui gerencia esse tipo de contribuinte, aqui só tem gente de elite. Mas existem alguns contribuintes por aí, né, que acontece o quê? Que ele já nasce com a ideia de ser fraudulento, né, que vem para causar prejuízo para o Estado. E, geralmente, esses contribuintes, eles têm ali uma duração de uns 2 anos, depois fecha, depois abre outro lugar e vai assim. A nossa malha, pela característica dela, ela tem uma defasagem de 1 a 2 anos, coincidência, né? Aí tem 1 a 2 anos para a gente chegar naquele contribuinte. Então, a ideia da quarentena é o quê? É criar indicadores que, durante esses próximos 2 anos, dos 2 anos da criação daquela empresa, eu tenho indicadores específicos para detectar essas situações fraudulentas. Então, está sendo criado esses indicadores, né, que a gente consegue, ali, por alguma informação, né, verificar, opa, essa daqui está muito parecida com aquela outra, que dá aquele prejuízo. Então, a gente alerta o sinal. Reestruturação de GT indicadores com a participação das SEMAS. As SEMAS é o setor de macrosegmentos. Então, é trazer mais projetos voltados para esses macrosegmentos, energia, comunicação, alguns setores de substituição tributária. Então, que já tem um grande expertise nesse processo, mas a gente quer trazer também para projetos em maior escala. Fortalecer o monitoramento virtual, que foi aquele que eu falei para vocês. Quanto mais a gente fortalecer o virtual, a gente ganha em escala.
é o trabalho do grãozinho de areia, né? O resultado financeiro de um é pouco, mas quando bota em milhares, aí se torna até melhor, às vezes, do que um projeto específico de monitoramento. Então, vamos lá, falar dos indicadores. Os indicadores de malha fiscal, eles são projetados em algumas dimensões. Eu posso ter um indicador de valor de operação, né? Por exemplo, ali, nota fiscal cancelada de entrada declarada na FD. Eu não tenho o valor do ICMS ali, né? Eu tenho um valor de operação daquela empresa. Então, eu tenho uma dimensão de valor de operação. Projeta também quantidade de inventários não entregues, quantidade de omissões da FD, quantitativo. Eu tenho indicadores que projeta valor do ICMS, falta de recolhimento diferencial de alíquota não pago. Ali eu consigo chegar até no detalhe do cálculo do ICMS. Projeta comportamento. Isso aqui já é uma novidade também. A gente está trazendo cada vez mais indicadores que visam o comportamento do contribuinte. Indicador que, durante a pandemia, o contribuinte teve um comportamento, né, de operações, de créditos e tudo mais. E a gente espera que, depois que passa a pandemia, ele volte para aquela situação antes da pandemia, pelo menos. E aí ele não volta. Alguma coisa aconteceu. Ele quebrou, ele passou a operar de outra forma. O que aconteceu? É um comportamento que a gente fica a observar. Aqui tem um exemplo, que é itens de faturamento com aplicações múltiplas de alíquota de ICMS. Eu tenho lá no cupom fiscal lá o mesmo produto, da mesma empresa, tendo vários tipos de alíquota dentro do mesmo num intervalo curto de... No intervalo curto, né, porque às vezes não muda a alíquota de um dia para o outro. Então, no intervalo ali, naquela mesma empresa, eu tenho múltiplas alíquotas aplicadas ao mesmo produto, por exemplo. Então, eu tenho aqui, com a CEPAM, os indicadores são para planejamento e fiscalização. Antes, em 2019, todos os indicadores de malha eram só para fiscalização. Hoje, a gente usa também em monitoramento. Isso aqui, gente, só para dar uma ideia para vocês dos indicadores criados ao longo desses anos, né, desse 2020 para cá. Foram muitos trabalhos, foram um trabalho de várias pessoas envolvidas. Não dá para adentrar em cada um deles aqui, a palestra não comporta isso, tá? Mas aqui, só para dar uma ideia de volume desses indicadores. A palestra foi repassada ao Francélio, né? Então, ele pode até depois compartilhar com vocês, e vocês podem dar uma olhada com mais detalhes em cada um desses novos indicadores. Pronto, o Francélio está lembrando aqui que vai no e-mail de quem fez a inscrição, no e-mail cadastrado da inscrição. Para vocês terem uma ideia, nós avançamos aqui em 2018 para 2019 de 14 indicadores ativos de malha fiscal para 36. É um volume considerável, realmente, de incremento. Opa, eu estou voltando. O que eu quero enfatizar aqui para vocês é o seguinte. Nós tivemos um incremento de 157% de novos indicadores e um incremento de 1.700%. Nós estamos de um indicador de ICMS para agora o gráfico aqui me pegou, para 18. De um indicador de ICMS para 18 indicadores voltados de ICMS. Então, a gente realmente teve um fortalecimento de indicadores nesse sentido. E com grande parte deles sendo desenvolvido pela equipe de indicadores. Existe aqui um fluxo para indicação de indicadores. Toda colega da Cefaz, de qualquer unidade, pode abrir um chamado e sugerir um indicador de malha. E aqui eu vou falar um pouco sobre os projetos. Nós tivemos, como fruto desses indicadores, nem todo projeto vira indicador. Tá? Nem todo projeto vira indicador. Às vezes, nós temos uma situação específica. Digamos, naquele da emenda constitucional 87,
tive ali um período específico que o Estado de destino tinha uma fatia daquela repartição tributária. Então, a gente fez um projeto específico para aquele período, mas não precisou virar um indicador, porque era uma situação transitória, por exemplo. Então, mas ao longo desses anos, vários projetos viraram indicadores e alguns não. Aqui nós tivemos, aqui, por exemplo, esse aqui, eu vou pegar, por exemplo, esse aqui, estorno de crédito, com redução de base de cálculo, só como um efeito de exemplo. Aqui o que é? Eu tenho um indicador voltado para comportamento também. Uma situação voltada para comportamento. Eu tenho aqui um contribuinte que ele tem reduções de base de cálculo, né, cesta básica, por exemplo, da entrada recebe essas mercadorias e dá saída com redução. Naturalmente, a legislação manda fazer o estorno proporcional desse crédito, mas aí a gente vê que o volume de estorno não corresponde ao volume de operações. A gente não consegue definir, devido à grande variedade de produtos que ele tem e tipos de operação, qual o estorno que ele deveria ter feito exatamente. Mas, pelo volume dessas diferenças, a gente consegue ter uma forte certeza, né, uma forte presunção, melhor dizendo, de que ali tem alguma coisa a ser analisada. Então, a gente acaba selecionando aquele contribuinte, um fiscal vai lá e dá uma olhada de uma maneira mais pormenorizada. E assim foram feitos vários projetos nesse sentido. Tá? Hoje, o que está em execução é o projeto da DIMP, né, que é dos meios de pagamento. Está no projeto piloto ainda, com um grupo pequeno de contribuintes, porque tanto o contribuinte está aprendendo a usar essas informações, quando é intimado, né, a responder, a como tratar, como o fisco também está aprendendo, são informações novas, é uma nova forma de analisar. Existem várias justificativas para aquela diferença não ser real, para efeito de cartão de crédito, né, como serviços, outros tipos de justificativa, mas hoje nós estamos trabalhando num piloto com essa nova informação, que é a DIMP. Tem projetos novos aí, tá? Lançamento aqui de produto, né? Aí, não sei se dá para fazer lançamento de produto, mas aqui não agrada ninguém, né? É um lançamento que não agrada ninguém, né? Mas tudo bem. Mas aí, só para, pelo menos para não serem pegues de surpresa, mas a gente vai sair com 2 novos projetos, um de crédito indevido de energia elétrica. Eu vou antecipar de vocês em primeira mão aqui, que é justamente aquela situação em que, nas indústrias, né, que adquirem energia, tem a questão dos medidores. E eu tenho medidores lá, que tem aquela relação de 80-20. Só que tem também situações em que tem medidores na área industrial, outros não tem. Então, tem situações lá que a gente está averiguando se comporta ou não comporta e de que forma comporta essa proporcionalidade. Tá? Então, a gente vai verificar algumas situações com indícios e esses indícios vão ser analisados. Crédito indevido, né, para produtos de consumo não tributados, substituição tributária, aqui o próprio nome já diz. Desses 19 projetos, nós tivemos alguns resultados, só para vocês terem uma ideia, né? Foram 289 quinais trabalhados, mais de 3.000 CGFs, mais de 4.400 termos de notificação, 107 milhões notificados, 17 milhões recolhidos dentro dessas notificações. Né? Claro que esses pagamentos continuam acontecendo, alguns parcelados, outros foram autuados, constituídos, e assim é o trabalho. Esse aqui foi o pagamento imediato, né? Aquele que o contribuinte reconheceu e já pagou de fato. Mas tem todo um processo de convencimento que ainda se deslinde aí ao longo de um tempo. A gente tem indicadores, como já falei para vocês, ele é multissetorial. Eu tenho 11 auditores da SESEC, né, que é dos segmentos econômicos. Eu tenho 4 das SEMAS, do macro segmentos, 3 da CEPAM, que é do planejamento, 1 de TI, que é do Big Data, e a participação de alguns gestores também nesse processo. É um depoimento de um colega, né, que fala da questão de quanto ele aprendeu com esse grupo de trabalho. E aqui vamos entrar na malha fiscal.
A malha fiscal, como é que ela é feita, gente? Ela trabalha com, primeiro, eu vou fazer uma varredura nos dados. Então, nós temos assim várias bases espalhadas várias bases que não se comunicam, né? Que a gente tem que fazer o quê? Uma conexão com essas bases. Então, assim, informações hoje o fisco tem demais. Se antigamente o problema era informação para o fisco, ter que lamber nota, hoje em dia não é mais esse o problema. O problema é como gerir essa informação e utilizar dali realmente algo que possa ser aproveitado. Então, o que acontece? O primeiro passo é varrer esses dados. A gente vai conectar esses dados em várias bases de dados ali. Depois, eu vou listar por indicador. Então, eu fiz lá essa varredura, conectei aqui, agora eu vou aplicar em cima dele o script do indicador. Quais CFOPs, quais CT, quais CFOPs, quais NCMs, enfim. E depois disso eu faço uma consolidação dessas informações. Com os indicadores já mapeados, eu preciso dar peso a eles, eu preciso dar um ranqueamento, dar uma nota àquele contribuinte. Para poder o quê? Eu tenho um processo de seleção imparcial. Porque, assim, alguns às vezes perguntam por que aquele contribuinte foi selecionado e eu que sou aquele vizinho a ele não foi. Provavelmente, é porque aquele outro contribuinte, apesar de estar fazendo a mesma atividade, estar na mesma região, ser concorrente do outro, que dá uma raiva danada, né? E ainda faz... Mas o quê? Mas aquele contribuinte pode ter caído num indicador desse que diferencia do outro, que não caiu. Então, assim, cada indicador tem um peso. Os indicadores de ICMS têm um peso mais elevado, aqueles indicadores de obrigação acessória mais simples têm um peso menor. E ali eu confronto com aquele indicador que tem um peso específico com a faixa. O que é essa faixa? Olha, se eu tenho uma diferença de R$100, ele cai, tem um peso. Se eu tenho uma diferença de 100 mil, ele cai, tem uma outra influência de peso, né? Tem um fator ali de faixa que incide sobre o peso e dá um upgrade nesse peso aí, né? Então, o que acontece? Eu tenho uma consolidação das rotinas, de forma automática, eu faço uma ponderação através dos pesos, eu tiro o número de ocorrências, às vezes a mesma nota fiscal cai em mais de um indicador. Então, se eu colocar nos dois indicadores, eu vou acabar sendo cobrado duas vezes a mesma operação, e não pode. Então, a gente faz um processo lá de saneamento para aquela nota ficar em apenas um dos indicadores. Eu tenho uma relação final dos contribuintes ranqueados, e aí eu vou começar o processo de quê? De seleção. Então, eu tenho uma planilha pronta com todas as informações daquele contribuinte, mapeadas e ele ranqueado. Agora, eu vou começar o processo de seleção. Então, cada processo de seleção é uma história diferente, se conta, né? Ele é customizado, é de acordo com o freguês. Ele vai lá, eu vou ali, eu quero selecionar contribuintes para um projeto de monitoramento fiscal envolvendo o setor de têxtil, né? Que não foram monitorados ou fiscalizados nos últimos 3 anos. Estou chutando aqui parâmetros, não vão se assustar, não, tá? Quem é do setor têxtil. Aqui é só uma suposição. Então, eu vou aqui, por exemplo, tem a questão das jangadas, né, do pai d'égua. Todo mundo conhece aqui o pai d'égua, ouviu falar? Show. Então, aqui eu tenho a questão dos jangadas. A questão do jangado, aqueles contribuintes com jangadas mais elevadas tendem aí a um projeto de monitoramento, não fiscalização. Né? Tudo isso aí já vai dando um direcionamento, são filtros, né? Eu quero um indicador que tenha os principais pontos de ranqueamento. Eu quero um indicador de indícios de ICMS. Eu quero ver a capacidade financeira daquele contribuinte. Né? Então, assim, o período do procedimento, enfim, KNAI, eu tenho, às vezes, uns 20 parâmetros
para chegar a um determinado grupo de contribuintes, que é o foco que se quer dar com aquela operação. Uma vez colocado todos esses parâmetros, então ali eu formo um lote. O lote o que é? É um conjunto de contribuintes selecionados para aquela finalidade, para aquele projeto específico. Então, posso ter lotes voltados para monitoramento, né? E que aí eu tenho uma divisão aqui de especial e padrão. O especial é quando eu vou buscar algo específico, tanto em motivo quanto em período. E o padrão, não, eu vou buscar o geralzão. Eu entrego a malha para o fiscal tem liberdade de olhar outros pontos, e ele vai acompanhando a empresa ao longo do todo o período monitorado. Então, são empresas, geralmente, que a gente escolhe por serem mais estratégicas. O especial, não. O especial, a gente vai mais direcionado. Tem algo ali, tem alguma fumaça ali que precisa ser vista. Eu tenho um lote de fiscalização, que esse lote de fiscalização, hoje, vem de duas formas. Vinda pós-monitoramento. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para vocês, né, que é o seguinte. Como eu falei lá na frente, a premissa é, vamos monitorar. Mas o monitoramento só é efetivo se tiver consequência. Porque aquele monitoramento que eu vou lá e peço, ajusta, cara. Não, vai lá, mais uma vez, eu estou pedindo. Vamos lá de novo. Né? Aí não faz sentido. Tanto o Estado perde tempo, né, naquele processo de cobrança, e aí a gente fica com ineficiência nesse processo. E causando o quê? Outras oportunidades que a gente precisa focar, deixando de focar. Então, o quê? A auditoria pós-monitoramento é justamente aquela em que os contribuintes não aproveitam aquela oportunidade de se autorregularizar. Às vezes é a entrega de um FD, às vezes é um inventário, às vezes é uma escrituração de uma nota, que ele deixa de fazer, que ele relaxa em fazer. E acaba que, hoje, cada relaxamento desse, vamos dizer assim, ele vai ser analisado e vai para um processo de auditoria. Então, eu faço um apelo a vocês, que aproveitem esse momento, porque o setor que cuida desse processo de inserção é o nosso. E nós estamos empenhados a fazer essa inserção na fiscalização em até 2 semanas, uma vez avaliada a empresa para a fiscalização. Então, não perca a oportunidade. Agora mesmo, nós estamos trabalhando de um lote de fiscalização dos monitoramentos que encerraram no final do ano. Então, aproveitem essa oportunidade dessa interlocução com a Cefaz para aproveitar, especialmente obrigações acessórias, gente. Especialmente obrigação acessória. Não pode perder, porque não tem multa, não tem nada. O custo é zero, vamos dizer assim. Né? O custo é o trabalho de vocês, estão sendo remunerado por aquilo. Então, aproveite essa oportunidade. E temos ações o quê? Planejadas, que são aquelas selecionadas direto para a fiscalização. Né? Nós temos lá indicadores específicos em que não cabe monitoramento fiscal. Geralmente são indicadores que indicam uma falta de emissão de documento fiscal, né? Possível omissão. Então, assim, esses indicadores, em que a legislação fala que não cabe monitoramento, quando ele aparece de forma preponderante, a gente já encaminha direto para a fiscalização. Já que não pode ser cobrado monitoramento, para que perder tempo com monitoramento? Manda direto para a fiscalização. Esses lotes, eles são controlados, né, por tag, né, por um tag de acompanhamento. Ele tem a motivação. Então, cada fiscal que recebe, vocês, ao receber a malha pelo fiscal também, vão poder visualizar isso, a motivação que aquela empresa foi escolhida. Ela foi escolhida como medida estratégica para acompanhar o benefício fiscal, por exemplo, num processo de monitoramento. Então, você vai saber, o fiscal sabe, e caso a malha seja compartilhada por algum motivo, né, de querer passar para o contribuinte os indícios que apontados, também vai saber.
Existe um fluxo de seleção do contribuinte, né? Primeiro, começa no planejamento, a definição de premissas, o processo de ranqueamento das empresas, a geração de lotes, a geração de malhas, o envio para os supervisores e a designação dos fiscais. Gente, aqui aqui está ruim de ver, peço desculpas, tá? Mas a ideia aqui não era que vocês vissem o que está escrito, olhassem o que está escrito. A ideia é para vocês mesmo terem uma noção que, assim, a gente trabalha ainda de forma muito precária, sendo bem honesto com vocês. Acho que a ideia aqui é transparência, né? Acho que nunca foi, viu, Francelli? Acho que nunca foi falado assim, de forma tão transparente sobre malhas fiscais, que até que é um tabu para o fisco, né? É um tabu que está sendo quebrado, de falar sobre malhas. Então, assim, eu acho que é importante esse processo aqui, dar essa transparência, que é até um dos pilares da Secretaria da Fazenda. Então, aqui, de forma bem transparente, aqui são os modelos de malha que nós trabalhamos, tanto o modelo de seleção, né? Por exemplo, aqui, olha, nós trabalhamos no processo de seleção de empresas dentro de um Excel. O peso é aqui dentro na planilha de Excel. O acompanhamento do lote aqui no Excel. A relação de indicadores de malha está aqui no Excel. Então, é um controle precário, susceptível a erros, a falhas, a dificuldade de controle. Então, é um ponto que a gente observa com muita atenção para melhorar. Retroalimentação e avaliação. A ideia aqui, gente, é o seguinte. Eu tenho esses indicadores, mas eles são bons? Eu posso confiar neles? Às vezes eu penso que aquele indicador vai bombar. Vai bombar, vai dar uma arrecadação fantástica. Não dá nada. Poxa, o que aconteceu? Tem aquele outro que eu acho que não vai dar nada e estoura, né? Então, assim, é interessante que a gente sempre tenha um processo de retroalimentação. Que os próprios fiscais, ao usar aquele indicador, nos falem, planejamento, se aquele indicador foi bom, se ele foi útil, se ele não foi útil. E aqui é um processo que eu estou agora compartilhando com vocês, que cada fiscal, né, ao terminar uma fiscalização, ele avalia cada um dos indicadores. Nós não tínhamos isso, gente. Nós não tínhamos. Isso aqui é de junho do ano passado para cá. Então, na verdade, tudo que eu estou falando aqui é de 2020 para cá. Né? Todas essas evoluções, assim, o planejamento não existia até fevereiro de 2020. Então, é tudo muito recente. Então, aqui eu tenho, no CAFIE, ele tem uma etapa dentro da ação fiscal, é avaliar os indicadores. Então, cada indicador aqui que aparece para ele depois vai ter que falar para a gente o que é. Olha, eu indiquei para ele um valor. Ali, por exemplo, né, 1.046.000. 646 mil. 646 reais. Aí, aqui na simulação, aqui foi um colega que simulou. Aqui deu valor encontrado, 1.046.550. Opa, bem pertinho ali, né? Ele disse que foi útil, o valor bem pertinho. Esse indicador tende a ser um indicador forte. Aí posso ter algum outro lá que ele não encontrou nada. Eu passei um valor para ele, não encontrou nada. Eu passei para outro, não encontrou nada. Aquele dali parece ter um indicador que tem algum erro ou muito fraco para aquele setor. A gente começa a ter uma análise tanto setorizada, porque tem indicador que serve para um determinado setor e não serve bem para outro, serve para alguns contribuintes e não serve bem para outros. Por exemplo, eu tenho aqui a TAM. Né? A TAM ela tem uma característica, né? Se eu não me engano, uma resolução, em que ela tem uma apuração centralizada em um CNPJ. E aí, quando eu vou nos outros CNPJs e uso o indicador lá, eu uso algum dos outros indicadores lá de escrituração, dá diferenças estratosféricas. Mas, se eu não fizer o juízo de valor, que para aqueles contribuintes, aquele indicador, o peso é zero, eles vão fazer o que é uma seleção distorcida. Então, isso acontece em segmentos, acontece em quinais, acontece em regimes de recolhimento. Então, isso aqui vem para nos ajudar a fazer esse conhecimento exploratório
de como funcionam esses indicadores. Então, é essa retroalimentação que nós estamos buscando. Isso nós temos aí de forma catalogada, né? Esse aqui é um exemplo de painel tablô de acompanhamento, e é o acompanhamento daquelas avaliações. Nós temos também um sistema similar a esse do CIGET, de avaliação. A cada fim de monitoramento, o fiscal avalia e sugere o encaminhamento daquele contribuinte, seja para ele permanecer em monitoramento fiscal, porque, às vezes, o contribuinte ele está ali naquele processo ali que precisa mais de um tempo para amadurecer sobre aquilo que está sendo demandado. Eu tenho ali situações em que o contribuinte vem atendendo bem, e a ideia é que ele continue sendo monitorado para ver se tem algo mais a ser visto. E eu tenho situações que o contribuinte não atende. Não atende, e aí cabe realmente um encaminhamento para fiscalização. Ele fundamenta, ele anexa os papéis de trabalho, é passado por um fluxo de aprovações e, ao final, é convertido em uma ação fiscal. Aqui é o acompanhamento dessas avaliações. E, gente, para finalizar, graças a Deus no horário, então aqui eu vou falar, como eu falei, vou voltar lá para o início da apresentação, e que a gente falou, que a gente anunciou, né, que a ideia aqui era falar do antes. Oi? Não. Do antes, do agora e do depois, né, do que nós vamos avançar, para onde nós estamos olhando. E aqui eu vou falar um pouco da evolução que nós estamos pensando. Primeiro, eu vou mostrar como é a malha hoje. A malha hoje é dessa forma, um formato de Excel, cheio de suas limitações, em termos de interação. E a ideia é ficar assim. Tu consegue... Como é o nome dele? Desculpa. Paulo, tu consegue clicar naquele link para ver se abre, por favor? Se não abrir, tem solução, mas se abrir, fica legal. Conseguiu? Carregando. A internet é. Aqui é um protótipo, tá, gente, de como é que vai ficar a malha fiscal. Esses dados aí são fictícios. Tu consegue dar um zoom? Dá um Ctrl mais aí, vamos ver se dá certo. Pronto, show. Então, a malha vai ficar no formato Big Data. Então, vai ter uma aplicação da malha, em que o fiscal vai ter acesso a toda a relação de empresas que ele vai estar fiscalizando e monitorando, com dados aqui gerais da empresa, né? O período designado. Tu pode clicar aqui nessa setinha, por favor? Pedro, né? Paulo. Aqui nessa setinha aqui, ó. Aqui ele vai ter o resumo dos indicadores. Quantos indicadores são? 10 indicadores. Ele vai poder baixar de forma de CSV todos esses indicadores, até para compartilhar para o contribuinte, no caso de uma análise que ele faça antes, depois ele passa para vocês já analisado, para poder fazer alguma crítica, né? Ele vai ter a motivação daquela ação, por que ele recebeu aquela ação. Ele vai poder acessar o CAFIE diretamente para pegar o histórico do contribuinte, quais são os monitoramentos realizados, quais foram as fiscalizações feitas, quais foram os autos de infrações lavrados naquele contribuinte, toda a análise histórica, os regimes de acolhimento para o qual já teve, já foi do Simples, qual o período que foi do Simples, os julgamentos no CONAT, tudo aqui no CAFIE, né? Aqui a relação desses indicadores com os seus valores, o tipo de unidade, é contábil, é quantitativo, é ICMS. E aqui vai ser, não dá para ver, mas eu tenho aqui a avaliação do indicador. Aquela análise que ele faz lá vai vir para cá, dizendo a assertividade daquele indicador. Quanto maior aquela assertividade, ele vai olhar ali, né? Opa, aquele indicador ali eu tenho que olhar com bastante atenção, porque ele é assertivo, né? O outro ali eu vou olhar com mais preocupação, porque ele é menos assertivo. Não posso passar de cara para o contribuinte.
Tu pode clicar aqui também nessa... Aqui, pronto. Como eu falei para vocês, vai rodar diário. Então, o fiscal, ao clicar em cada uma dessas datas, dentro do período em que ele está com a designação feita, ele vai poder ver o status de cada dia. Vai poder comparar. Eu tenho aqui um monitoramento hoje. Ele está com 10 pendências. E amanhã? 10 pendências. E depois? Opa, 8 pendências. Ele regularizou algumas. Então, assim, ele vai poder acompanhar dia a dia a resolução dessas pendências. E ver a evolução do contribuinte. A ideia do comportamento, gente. O comportamento do contribuinte, para a gente, que trabalha com pai d'égua, que trabalha com autorregularização, está sendo cada vez mais importante. Vendo o interesse do contribuinte e de se autorregularizar. E a ideia do Estado dá condições para isso. Pode voltar? A apresentação? Aqui é uma tela que ele vai ter também acesso, dentro daquela malha lá, em que ele vai ver todos os dados, os dados mais relevantes daquele contribuinte, né? O número de jangadas, as atividades que ele tem, o tipo de tributação, o faturamento, o recolhimento, conta corrente, a localização geográfica. Então, isso aqui vai dar um panorama geral para quem está começando a analisar uma empresa. Ele não tem que ir em 20 sistemas para achar essas informações. Ele vai em um só e vai ter todas as informações no mesmo lugar, para fazer uma correta avaliação daquele contribuinte. E, por fim, né, só o meu muito obrigado. O tempo aqui foi um tempo que eu destinei a vocês, que a minha equipe destinou a vocês a preparar a apresentação com muito carinho. Então, assim, a ideia aqui é de compartilhamento de experiências e espero que tenha, de alguma forma, contribuído para vocês. Tá? Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Uma pergunta. Como é seu nome, desculpa? Verônica. Oi, Verônica, tudo bom? Tudo bom. Eu sou analista fiscal de um grupo. Então, seguinte, em 3 empresas distintas do grupo, houve uma compra, aliás, houve um faturamento indevido de um remetente. Um faturamento indevido de um remetente, certo? Isso. Usou um CGF que não era indevidamente, por exemplo, para a emissão de nota. Na realidade, existia o pedido, só que estava em desacordo, ele percebeu lá, então, foi o que ele fez. Ele já tinha emitido a nota, já tinha emitido o CTE, já tinha emitido o MDFE no dia seguinte, e aí ele saiu cancelando. Cancelou o MDFE, cancelou o CTE e cancelou, por fim, a nota fiscal. Deu tempo para tudo isso, 24 horas. Foi. Aí, o que foi que aconteceu? O DAI já estava gerado. Certo. Aqui. Até hoje, está na CATRE, né? Então, eu tentei cancelar o DAI, abri um processo, no tramita, expliquei a situação, mas o que é que está ocorrendo? Mas está gerando, desculpa, está gerando pendência para o contribuinte? Porque o DAI gerado, ele não gera pendência. Se a operação não ocorreu, o selo dela não foi gerado, a cobrança não foi feita, e um DAI emitido, eu posso emitir 10 aqui agora, e não vai gerar pendência para mim. Mas ele me joga para o monitoramento, porque eu tenho credenciamento. Mas Se tem não pendência? for cancelado, por enquanto, não. Aí, o que é que acontece? Eu abri o processo, né, no tramita das 3 empresas, expliquei a situação, e não cancela o DAI. Aí eu fui fazer a manifestação de operação não realizada. Ok. Eu não consigo. Porque a nota está cancelada, né? Não precisa manifestar. Esse procedimento é para a nota que não pode mais ser cancelada. Aí o contribuinte destinatário vai fazer o quê? Eu vou manifestar que não fui eu que pedi aquela nota.
Alguém está usando meu CNPJ por aí. Não foi o caso. Mas no caso que você está me falando, se eu entendi bem, aí você pode me corrigir, Existia o Sim. pedido estava em desacordo, em outro dia ele fez o faturamento correto, inclusive a mercadoria já chegou, Ok. mas era outro valor, não era o que ele estava... E, assim, qual é a pendência real hoje? O DAI está lá em aberto, porque quando eu tenho um DAI em aberto, se eu gerar uma pendência fiscal, ele vai gerar aquela O DAI em dívida. aberto é que tem algum indicador de débito para você? Isso. Ah, tá. Aí, como a minha mercadoria, eu tenho credenciamento, vence no dia 20 do mês seguinte, né? Uhum. Quando passar o dia 20, ele vai ficar lá na pendência, dizendo que eu estou devendo um DAI da Entendi. competência anterior. E desse DAI, ele faz referência à nota fiscal que foi cancelada? Sim, sim. Então, realmente é um processo que você tem que realmente Eu abri no cobrar os setores Tramita. lá, Não, né? porque é assim. Quando você abre um processo no Tramita, ele joga para o CIGET, né? Então, antes, quando você ia lá pesquisar aquela chave no Citran, aí tinha lá, dizendo que o processo estava... Antes era o Vipro, né? E Sim. ficava Vipro. Agora não tem nada. É como se eu não tivesse processo É porque nenhum. todos os processos do VIP foram migrados para o Tramita. Sim, mas lá não diz que está no Tramita. Ah, tá. Você não tem nem como buscar o processo, é isso? Não, não tem a informação, porque quando tinha a informação lá no Citran dizendo que estava no Tramita, não ficava em pendência fiscal para mim. Ah, tá, Como entendi. não está lá, ele vai no próximo mês. Perdeu a conexão lá, de ter Isso. processo daquela nota. Isso. Entendi. E também vocês têm que conectar mais os... Uma vez foi informado um valor recolhido que não era o correto no cálculo, e foi informado no SPED fiscal. Aí o SPED foi retificado, o valor pago lá pelas entradas internas, né, no DAI 1104, estava correto, quando pesquisava lá estava, mas ficava aquela pendência fiscal. A pendência ficou onde? Em que sistema? Lá no DTE. Aí, o que foi que aconteceu? No CIGET? Sim. CIGET? Aí, eu tive que falar com o chefe lá da Parangaba, a pessoa estava de férias, eu sei que passou um mês tramitando eu lá na pendência fiscal, e eu disse para ele, eu digo, se eu cair em monitoramento... Deve ter sido a intimação que ficou, né? Porque a intimação não muda. Não tinha intimação. No sistema CIGET permaneceu a pendência, mesmo tendo a retificação? Quando eu fazia auditoria fiscal, sim. Aí ele me explicou que os dois sistemas não conversam. Ah, tá. O CIGET com esse outro do pagamento, o do SPED, não conversam entre si. CIGET e SPED. Mas foi sanado esse problema aí. Meu problema agora está sendo essas outras. Primeiramente, conversa, né? Porque assim, o CIGET, uma vez feito a retificação, ele tem lá um tempo de atualização e quando é atualizado, ele conversa sim com o sistema Receita. Na verdade, o sistema COPAF, que é o sistema de débitos, que reconhece o pagamento do Receita e tira a pendência quando tem. Ele conversa sim. Então, assim, primeiramente, ainda bem que foi resolvido, né? Foi resolvido, sim. Então, vamos deixar para lá. Resolvido está. E, agora, em relação ao segundo caso, ao primeiro caso que você falou, eu acho que tem que ter realmente um acompanhamento do processo aí, para poder fazer um link com o setor de credenciamento, para evitar que você seja suspenso o credenciamento por causa indevido. Exatamente, porque a gente tinha que ter uma conexão direta com vocês que pudesse esclarecer essa situação e vocês tiravam da pendência e estava resolvido. Você se incomodaria de passar um e-mail lá para CEPAM, @Cefaz, que aí eu encaminho para o setor correspondente. Sim. Você pegou o e-mail lá naquela hora? Peguei, sim. Peguei. Se você puder pegar, passa para mim, que aí eu te ajudo no direcionamento desse processo. Ok, muito obrigada. Nada. Opa, tem Pronto, aqui, ó. Tá aqui. Tá. Boa tarde. Everton. Ele adora. A minha pergunta, na verdade, é mais na questão de saber se vocês estão sabendo desse tipo de situação que está acontecendo. Nos últimos 2 anos, a gente vem recebendo algumas fiscalizações de alguns contribuintes no que tange a omissões de entradas e saídas. Só que
Um desses indicadores para essas empresas serem fiscalizadas são essas possíveis inconsistências, né? Podemos assim dizer em que as empresas elas sobem um ranking dentro desses indicadores que vocês têm para elas receberem a fiscalização, se ao menos passar pelo processo do monitoramento. Só que a gente está se deparando muito com situações de fiscalizações que, quando a gente cruza as informações, esses dados não estão computando os documentos fiscais de saídas. Então, pense, se eu tenho aqui um levantamento de dados, onde eu tenho os inventários iniciais e finais, os documentos fiscais de entrada e os de saídas não estão sendo computados pelos sistemas de cruzamento do levantamento quantitativo da Cefaz, vai dar omissões de saídas gigantescas. Então, as empresas estão passando por esse processo, por uma questão, não sei dizer se é um parâmetro que os fiscais, que os auditores têm que apertar na hora de gerar, ou se é uma falha do sistema, né, dos programas que geram essas informações, mas as empresas estão sendo fiscalizadas por esse tipo de bug, né? E aí, a gente faz, né, a gente aponta essas inconsistências, muitas vezes elas são acatadas, acaba tendo um reprocessamento, e nesses reprocessamentos são vistas realmente essas falhas. E aí tem toda uma questão de desgaste mesmo, né, entre contribuinte, entre mesmo os auditores da Cefaz, e acaba não dando em nada, assim, graças a Deus. Acaba não dando em nada, mas muitas vezes é até difícil explicar isso para os auditores. É difícil a gente conseguir fazer entender esse tipo de situação, mas é algo que já foi percebido, pelo menos nos últimos 2 anos teve demais esse tipo de situação, e eu não sei se chegou até vocês isso, se vocês estão vendo, porque realmente está assim, uma quantidade já bem considerável. Entendi. Como é seu nome, desculpa? Brenda. Brenda. Olha, assim, primeiro eu vou te dizer o seguinte: infelizmente, nós não temos exclusividade de estar gerando malha na CEPAM, né? Cada fiscal, ele dentro da sua, assim, do seu universo ali, ele pode fazer a própria malha dele e passar para você através de uma intimação. E temos outros setores da casa que também trabalham com algum tipo de malha. Acho que já veio aqui um colega nosso lá, que é o Nonato, trabalha com malha específica do Simples Nacional. Então, a gente ainda não tem essa exclusividade, né? Tem outros setores que estão trabalhando com algumas malhas específicas também, mas, enfim, o que eu gostaria de ver contigo é um caso concreto, tá? Porque, assim, de maneira geral, não chegou para mim esse feedback. Então, trazendo um caso concreto, a gente pode analisar e tentar pegar o fio da meada para detectar o problema, tá? Então, fica aí realmente essa porta. O Francélia, que tem meu contato, a gente pode agendar. Tá certo, obrigada. Oi? Não, alguém falando? Opa. Me tira uma dúvida, 2 dúvidas, aliás. Pois não. Eu queria saber, eu faço contabilidade de várias empresas, né? E o que é que leva uma empresa a passar por monitoramento? Se aos meus olhos, assim, é uma empresa normal, que entrega expediente contábil fiscal, né, por item, e identifica-se que não há problema. O que é que leva a isso? Pronto, excelente pergunta. Seu nome é? Cleene. Cleene. Excelente pergunta. Existem várias... Porque como o monitoramento, a Cefaz entende que é algo para se aproximar do contribuinte, não tem um efeito punitivo, tem um efeito de acompanhamento, a gente usa o monitoramento para fazer alguns acompanhamentos de empresas estratégicas, seja pelo faturamento que ela tem, seja por ter benefícios fiscais, né? Então, assim, empresas que têm... rapaz, aquela empresa não tem recolhimento nenhum, bem baixinho, mas ela é estratégica para o Estado, ela tem um benefício significativo, ela trabalha com exportação, ela trabalha com algum tipo de programa do Estado, um FDI, um Provin, né? Então, assim, ela se torna estratégica. Às vezes é por causa de um processo. Processos de manutenção de crédito de exportação. São processos de alta vulta, de valor significativo, que aí tem que fazer um acompanhamento se aquele crédito está sendo tomado de forma correta, né? Alguns tipos de situações que requer um pouco de atenção, mesmo que a empresa não tenha nenhum indício através de malha fiscal, mas qualquer desvio que ela tenha, ela impacta no Estado. Entendi.
Essas empresas, geralmente, elas têm termo de acordo, acho que eu tenho percebido, entendeu? A outra pergunta, se você puder me ajudar. Claro. Muitas empresas perderam, né, o Simples Nacional no dia 1º, por alguma razão de débito, alguma coisa. E aí pediu-se a opção. Quando o cliente pagou o débito que tinha lá, com 5 dias, 6 dias, já retomou para o Simples Nacional. Só que, nesse íntere, ele vendeu a mercadoria para fora do estado, passou na cancela e foi multado, porque na nota fiscal estava como Simples, e naquele momento, na Cefaz... Questão de delay de comunicação, né? E aí o fiscal emitiu uma nota fiscal, que não se chama mais avulsa, né? Ele emite com a própria empresa, né? E aí gerou o DAI, pagou a multa, e hoje as 2 notas fiscais estão válidas. O que é que eu faço? Olha, em relação a esse delay, hoje eu não consigo te ajudar em nada, porque, infelizmente, é uma coisa de sistema mesmo, ele não chega a atualizar esse ponto. Né? A gente recebe da Receita Federal essa informação, né? Aí tem um delay de um fiscal fazer a alteração e dar o deferimento com o dia tal, enfim, não é automático. Em relação à pergunta em si, o que é que eu faço quando eu tenho 2 notas? Existe um caminho de abrir um processo, né? Você pode colocar aqueles processos gerais e pedir para ser um processo de exclusão de pendências do SIGET, por exemplo, né? Que a pendência deve estar no SIGET de escrituração, porque eu tenho uma nota fiscal válida e outra não está válida. As 2 estão válidas, só que eu não posso lançar as 2 porque vai... Então, aí você vai ter uma nota que está omissa, né? Uma nota que não está escriturada. Porque se tu inserir, vai gerar recolhimento a fazer. Então, você não insere. Então, tem uma nota pendente para efeito de indicador, de cruzamento. Tem uma emitida, válida, que não foi escriturada. Então, aparece pendência para ela. Aí, como é que eu tiro essa pendência? Eu preciso que você abra um processo contando toda essa história, né, que você falou aí agora, colocando as evidências dessa história, vai passar por um fiscal analisar realmente que o que você está falando confere e que não causa prejuízo, e nós temos um módulo dentro do SIGET de exclusão de pendência, que é justamente para esses casos, em que não tem como o contribuinte resolver mais, não tem como ele cancelar a nota, e a pendência não pode ficar eternamente lá, até porque atrapalha o nosso trabalho. Porque é uma pendência que não é real, e aí permanece nos nossos indicadores, e permanece para vocês, aí não faz sentido. Então, nós criamos esse módulo de exclusão, né, de pendência do SIGET, para situações específicas, como você está falando. Entendi. E quanto à multa que foi paga, ele consegue reaver? Rapaz, eu não sei te responder, que é uma questão até mais jurídica, né, para analisar. Se a penalidade foi comprovada que realmente foi uma situação indevida, né, aí vai ter que passar por um contencioso para poder avaliar. Porque hoje não tem aquela questão da revelia, como tinha antes, né? Que aí todo o processo passava pelo contencioso e ia ser julgado de alguma forma, né, e você poder se defender. Hoje em dia, se não tem a sua defesa para provar que foi indevido, vai acabar a pendência permanecendo lá, de auto-infração. É porque, naquele momento... Mas, infelizmente, eu estou aqui sentindo a sua dificuldade, mas é o que nós temos hoje. Na Receita Federal, ele estava no Simples. Na Cefaz é que não estava. Não, como falei, essa questão da comunicação ela não é imediata, ela demora um tempo. Infelizmente é. Pois tá. Tá bom. A minha dúvida é quanto à malha do... Quem está falando? Quem está falando? Aqui, ó. A minha dúvida é quanto à malha do Simples. O que acontece? Hoje, quando a gente faz uma retificação no PGDAS, reduzindo o valor do faturamento, por exemplo, por algum erro, cai lá, malha da Cefaz, aguarde a Cefaz liberar essa declaração. A retificação não ocorre, continua com o valor original do débito, enquanto a Cefaz não libera. Qual é o problema? Na primeira vez era urgente, então entrei em contato com a Cefaz, com o fiscal, ele analisou e liberou. Na segunda vez não era tão urgente, então deixei a malha. Essa malha ficou 60 dias sem um fiscal analisar, e aí quando veio o HELP, os parcelamentos da Receita, que eu fui parcelar, eu vi que estava com débito original ainda. E fui ver que a pendência ainda estava em malha, na Cefaz. Aí, todo o processo de novo. Correr atrás de um fiscal, mandar e-mail para a Cefaz, para um fiscal mandar uma notificação para a gente poder justificar, para poder liberar. E aí, isso vem acontecendo de forma recorrente. Não existe um prazo para o fiscal analisar a malha na Cefaz, no PGDAS, no Simples Nacional. E também não retifica, porque se retificasse e depois a gente fosse intimado, ok.
Mas não, fica lá o débito. Muitas vezes, empresa do Simples Nacional, MS, que não tem uma organização tão boa e quando vê que cometeu um erro que a gente vai retificar, a gente fica tendo que entrar em contato com a Cefaz para tentar resolver essa questão dessa malha. Amigo, eu entendi o seu problema. Como a gente trabalha com a parte de empresas normais, substituição tributária, né? Eu não tenho contato com a malha do Simples. Quem tem um contato até foi o Nonato, que veio aqui falar com vocês. Então, esses procedimentos aí que você relatou, eu não tenho nem conhecimento de como é que eles fazem lá, né? Nós temos a intenção, inclusive tivemos uma reunião essa semana com esse fim, de trazer a malha do Simples para o nosso setor, né? Tirar de um outro setor que tem lá, que é o NUSIM, Núcleo do Simples Nacional, que trabalha justamente com essa malha específica, que eles nos relatou aí, que tem 50 indicadores do Simples Nacional. E aí eu até assim, opa, né? Então, assim, a nossa ideia é de aproveitar esses indicadores e trazer esses para cá. Eu, hoje, confesso que eu não tenho conhecimento nenhum da tratativa que é feita lá com o Simples, que a gente já tem um bocado de empresas normais para tratar. Mas, assim, o que eu posso fazer é fazer a intermediação com o Nonato, que é o responsável por essa área, e você falar com ele da sua demanda. Hoje, eu não consigo lhe ajudar nesse ponto, de trazer para você alguma informação nesse sentido. Mas o que eu posso fazer é intermediar para que você chegue à pessoa adequada. O setor é o núcleo do Simples Nacional, né? Alguém tem um contato aí está aqui verificando, tá? O contato do núcleo ou do próprio Nonato, através de e-mail, que aí eu posso até falar dessa situação aqui para ele, e você me passa aí que a gente passa aqui para o grupo, que a gente possa encaminhar. Gente, assim, eu não tenho todas as respostas, não. O que eu posso fazer para vocês aqui no processo é tentar encaminhar, me solidarizar com algumas situações que eu não posso resolver e tentar encaminhar outras. Você pode me dizer quando, precisamente? Porque, assim, às vezes, semana toda? Mas, pelo amor de Deus. Assim você me acaba, semana toda. Alguém teve mais dificuldade no CIGED essa semana? Só para ter um feedback? Todo mundo? Não, estou vendo só você, por enquanto. Tem mais um ali atrás? Pronto, aí, 2. 3. Então, vou apurar isso aí, tá? Vou apurar isso aí, porque eu não tive nenhuma referência nesse sentido aí. Mas é só nessa aba de manifestação. Boa tarde. Boa tarde. Esse período de treinamento que nós tivemos aqui com a Socorro, né, do SPED. Socorro, adoro. A Socorro é fantástica. Vamos lá. Socorro Oliveira. Fantástica Socorro, viu? Gosto muito dela. Nesse período, o treinamento que nós recebemos dela é de que, falando um pouco desse monitoramento. Certo. Por exemplo, ela citou que, olha, a mercadoria que entrar naquele NCM, essa mercadoria tem que sair num código, pode ser o código da empresa que está saindo, né? Vamos lá. Isso vai chegar, se o estoque lá no final vai dar negativo ou positivo, né? Saiu mais do devido. O ponto em questão é que existem mercadorias que não saem. Ela ficou lá. A empresa não consegue dar saída naquela mercadoria. O mercado não compra mais. Tá? Ou porque saiu de moda, saiu de linha. Né? Como é que a Cefaz está ajudando a gente a abrir processos a fim de que a gente possa emitir uma nota fiscal e dar baixa desse estoque que não sai. É uma perda que a empresa está tendo. Bem, essa é uma pergunta que foge um pouco do processo aqui que nós trabalhamos diretamente, tá? O que é que eu sei? Vou falar um pouco do que eu sei em relação a isso aí, né?
nós temos lá um processo para tanto vender abaixo do custo, nós temos processo para a questão de quando há uma perda, um roubo, né, dessa mercadoria, né, inutilidade dessa mercadoria, e nós temos processo também de inservível. Então, também nós temos essa série de situações que a legislação prevê para dar a baixa nessa mercadoria. Até doação, inclusive, né? Nós temos também a previsão de doação. Então, assim, são as que eu me recordo na legislação que há uma possibilidade para poder sanar o seu caso. Que tenha uma previsão direta para você escriturar essa mercadoria aí como um perdimento ou como não tem, né? Porque, assim, imagina o controle disso. Tem um fiscal, tem um contribuinte que tem assim, ele é correto. Ele realmente tem aquela mercadoria ali que não está vendendo mais. E o que não é correto? Como é que a gente vai chegar, né? Então, é isso que eu falo. O procedimento hoje existe. Ele tem um processo, tem uma autorização, e você pode fazer e fica respaldado sob qualquer auditoria futura. Mas não tem uma previsão para você fazer direto na FD, não. Se você fizer isso, ele vai estar susceptível a uma cobrança via fiscalização. Pois não? Ela está sem microfone ali. Infelizmente, a gente precisa encerrar o evento, devido já ao horário. Gostaríamos de dispor de mais tempo para poder explanar melhor o assunto, mas agradecemos as